Senadora, a senhora estava comentando agora que o ex-ministro Nelson Barbosa teve um depoimento, fez um depoimento muito bom aqui, né? A senhora que é do governo... Não, teve um comentário, se saiu bem nas respostas. Não, eu comentei que ele, como ministro, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, ele foi enfático nas respostas dele, até porque tem períodos desse depoimento que ele deu que eu participei ativamente como presidente da Comissão de Orçamento. Nós construímos, inclusive, um orçamento transparente. Não tínhamos, naquela época, por parte do governo, elementos para que a gente pudesse contestar os números que estavam, mas desde que nós tomamos uma posição de que não aceitaríamos maquiagem de natureza nenhuma ou subtração de números importantes, desde o Banco Central até os próprios ministérios, nós trabalhamos para que esse ministério, para que o governo tivesse a chance de resgatar a transparência total na questão do orçamento. E isso ele mostrou, tá certo? Isso não quer dizer que no cenário em que ele estava, com toda a transparência construída e com a capacidade de fazer a votação do orçamento, coisa que não acontecia 3 anos anteriores do Brasil, não quer dizer que a política foi toda ela acertada. Mas pelo menos nessa parte, ele realmente foi extremamente coerente ao mostrar que ele obedeceu os critérios que nós da comissão exigimos, junto com o ministro Levi. Ele comentou que essa lei que é seguida para a emissão de decretos já existe há mais de 10, 15 anos e que não tem a possibilidade de um decreto sair do Ministério sem seguir todas as regras, que foram seguidas todas as regras e que a regra do Ministério, segundo o Tribunal de Contas, foi modificada depois. A senhora concorda com isso? Eu concordo, sim, e tenho a dizer o seguinte, o meu julgamento em relação ao impeachment, meu voto, não consiste na questão da regulamentação das pedaladas ou dos efeitos ou das iniciativas, não. Esses erros que foram cometidos, que na bem da verdade, à luz da Constituição brasileira, são erros, né? Você desrespeitar o processo orçamentário, emitir decretos quando não se pode fazê-lo. Todos os governos anteriores fizeram. Eu não estou votando pelo impeachment, a não ser pelo desgoverno total que esse país passou a ter. Se nós tivermos que parar dentro de uma sala com todos os membros da Comissão de Orçamento para exigir que o orçamento fosse verdadeiro, para mostrar os números reais, qual era o déficit que o Brasil tinha, onde ele estava, qual a operação que estava sendo feita, por que aqueles decretos, como foram emitidos aquelas MPs. Teve um momento que se parou de emitir qualquer tipo de decreto ou qualquer medida provisória com acréscimo, com valores especiais, parou de emitir, porque chegou um momento que todos já sabiam a verdade. Então, só para concluir o raciocínio em relação a esse fato, esses erros todos os outros cometeram. E possivelmente também teremos no governo atual. O que não pode admitir, e aí entra a posição que nós tomamos, é o país estar inteiramente desgovernado, as posições não sendo tomadas a tempo e a hora para resguardar a evolução da economia a favor dos programas que foram lançados, das medidas que foram implementadas. Então o país ficou paralisado. Então o presidente se esqueceu de governar o Brasil. Isso quer dizer que isso não é um crime de responsabilidade? É sim crime de responsabilidade. Porque quando você impede que a economia funcione, porque simplesmente você não toma decisões, eu sempre cito o exemplo do governo, do início do governo dela no segundo mandato, quando o país inteiro ficava perguntando quem é o ministro da Fazenda. E ela se deu o luxo de ficar quase 90 dias sem dizer ao Brasil quem era. Enquanto isso, aprofundavam-se as crises em todas as áreas. Programas que foram instalados, licitações que foram feitas, pagamentos que não eram realizados. Tudo isso levou ao fracasso total do governo.